Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. Vamos iniciar então nossa noite de estudos, hoje com um estudo novo, o estudo do livro Missionários da Luz, de André Luiz, e muito felizes nós estamos pela possibilidade de compartilhar com vocês destes momentos que nós vamos iniciar agora, né, e que se prolongará durante um bom tempo aí, né? Durante umas boas semanas, né? Então vamos lá, né? Vamos começar, pessoal. Estamos na hora, né? 20 horas já. Convidamos a todos para nos acompanhar em pensamento, elevando o nosso padrão vibratório para nos sintonizarmos com os amigos espirituais que estão aqui desde muitas horas, preparando o nosso ambiente, nos preparando intimamente, né, no nosso interior, na nossa fisiologia, para que todos nós pudéssemos estar aqui nas melhores condições, pudéssemos receber das energias curativas, as energias equilibrantes, e pudéssemos também irradiar do nosso calor humano, das nossas bioenergias, para o auxílio, para a enfermagem dos irmãos necessitados que são trazidos nestes momentos nos ambientes de oração. Seja onde for que essa oração seja realizada, é um ponto de luz que se acende em meio à escuridão dos sofrimentos humanos, ao deserto das dificuldades humanas, e que nós podemos encontrar esses oásis de paz para dessedentarmos a nossa sede, para alimentarmos desses recursos elevados, sublimados, que são o verdadeiro alimento da alma, que é o amor, de formas variadas, chegando até nós, nos envolvendo e permeando as nossas vidas durante esses momentos. Senhor Jesus, abençoe a todos que estão conosco, materialmente e espiritualmente, principalmente os mais necessitados, principalmente aqueles que estão mais carecentes de luz, de entendimento, de energia, de saúde, de equilíbrio, que sejam mais amparados. Os nossos irmãos que estão na vida espiritual, ainda se adaptando a essa nova vida, que sejam objeto do maior cuidado da espiritualidade, para que eles possam se encontrar de uma forma mais saudável, mais equilibrada em breve tempo. E abençoa, Senhor, toda a equipe espiritual que nos auxilia, abnegados companheiros que nos orientam, que nos intuem e nos estimulam para o bem. Obrigado por tudo, que assim seja. Ok, pessoal, então vamos começar, né? Mais um estudo. É sempre uma alegria a gente poder iniciar esses estudos com vocês, né? É sempre uma satisfação muito grande pela oportunidade que nós temos de trazer essas histórias, né, esses livros maravilhosos de André Luiz, com os conceitos desses espíritos muito elevados que André Luiz pôde entrar em contato, né, e pôde traduzir através de Francisco Cândido Xavier. Então é uma honra para mim estar aqui com vocês e estudar esses conteúdos tão elevados, tá? E isso, né, ainda mais para o mundo, né? Não só para o Brasil, mas para todas as pessoas, né, que entram em contato com a gente, de outros países. Então é uma satisfação muito grande, né? Quem está acompanhando a partir de agora também pelos podcasts, né, o material gravado que vai ouvir depois, né, o nosso abraço também e seja muito bem-vindo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar o livro de André Luiz, Missionários da Luz, que é o terceiro livro da coleção, né? Nosso Lar, ou da coleção Vivendo no Mundo dos Espíritos, né? Como queiram, né? É um livro inclusive que muitos
muitos param de. Muitos começam a ler o nosso lar, os mensageiros chegam nos missionários em rosca. Mas aqui nós não vamos enroscar, não, porque a gente vai, né? A gente vai lendo, vai conversando devagarinho e nós vamos interagindo e vamos entendendo tudo que ele fala aqui, tá? Mas vamos lá, né? Vamos começar então. Aí o capítulo um, tá? Nós vamos começar. O que tem por título Psicógrafo. O que é o psicógrafo, né? Para começo de conversa. O psicógrafo é aquele que vai receber as mensagens do plano espiritual através da psicografia. O que é psicografia, né? É quando nós traduzimos através da escrita, da grafia, né? Ela pode ser uma psicografia mecânica, é aquela que o espírito ele utiliza das engrenagens, né, do nosso sistema nervoso, né, do nosso psiquismo, e nós podemos até estar alheios ao que está sendo escrito, e depois a gente lê, a gente nem sabe o que foi escrito, a gente nem reconhece aquilo que foi escrito, mas nós fomos os intermediários da mensagem, né? Então essa é a psicografia mecânica. Tem a semimecânica, né? E tem a psicografia intuitiva, que é aquela que você ouve, né? Que você recebe imagens, que você percebe o que o espírito quer dizer e você escreve, né? Então a semimecânica é uma mistura dessas duas, né? Fica no intermediário, ora é mais mecânica, ora é mais intuitiva, mas aí é a gente que escreve mesmo, né? Nessa psicografia intuitiva, tá? Mas vamos lá, né? Só para esclarecer assim por cima, né? Capítulo um, Psicógrafo. Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, não sou eu não, hein? O instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, no plano espiritual, dirigiu-me a palavra gentilmente, né? Quer dizer, eles estavam numa conversação referente aos problemas de intercâmbio, os problemas de comunicação entre o plano espiritual e o plano material, né? E o instrutor Alexandre, né, uma condição muito boa, ele estava desempenhando elevadas funções lá no plano espiritual e coordenando essa conversação, né? Dirigiu-me a palavra gentilmente. Compreendo o seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Sim, respondi, encantado. A questão mediúnica é fascinante. Quer dizer que o André Luiz estava querendo obter informações a respeito do intercâmbio mediúnico, né? E o Alexandre se dispôs então a dar mais elementos para ele, né? E o André Luiz estava encantado, né? A questão mediúnica é fascinante. O interlocutor sorriu benevolentemente e concordou. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. Né? O que ele quis dizer com isso, né? Quer dizer, realmente é fascinante a mediunidade, mas para quem analise, para quem examine os ascendentes morais, ou seja, aquilo que é o mais importante em torno da mediunidade, que são os aspectos morais, que permeiam as questões mediúnicas. Os ascendentes, aquilo que está mais elevado dentro da mediunidade, que são as questões morais. Aí a questão é fascinante, né? Agora, fora disso, né, as questões mediúnicas, muitas vezes elas caem, elas acabam levando a quedas clamorosas, né? Tá? Então, se nós vamos lidar com a mediunidade, tem que ser analisado tudo, né? Nós precisamos estudar lembrando dos ascendentes morais, né? Que permeiam a mediunidade. Marcou-se mais tarde a noite de minha visita e esperei os ensinamentos práticos, alimentando o indisfarçável interesse.
Surgida a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão onde Alexandre desempenha atribuições na chefia, né? Eles foram para uma casa espírita, né? Onde o instrutor Alexandre, ele dirige ali, ele tem atribuições ali nessa casa espírita em torno da mediunidade, né? Então ele vai proporcionar ao André Luiz algumas vivências nesse campo aí, nessa casa espírita, nessa reunião mediúnica, né? Então ele fala do espaçoso e velho salão, né? Às vezes é um salão lá simples, singelo, é grande, espaçoso, velho salão, né? Um salão de uma casa espírita aí, em algum lugar, né? Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres, autênticas, né? Então, olha lá, né? Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres, autênticas, né? Quer dizer, encarnados, né? Quer dizer, das várias cadeiras ali no salão, apenas 18 tinham encarnados, né? As demais atendiam à massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Quer dizer, todas as demais, né? As fileiras de cadeia estavam todas ocupadas por espíritos. A massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Ok? Grande assembleia de almas sofredoras. Público extenso e necessitado. Né? Eram só 18 encarnados, mas o plano espiritual estava cheio de necessitados. Grande assembleia de almas sofredoras. Público extenso e necessitado. Geralmente é assim, pessoal. É inclusive aqui nos nossos estudos, a maior parte, né, dos que são atendidos, dos que são auxiliados durante esses estudos que a gente faz, a maior parte está no plano espiritual. Né? Nós aqui, nós somos a menor parte que estamos estudando aqui. Né? Quem mais se beneficia é a população espiritual em torno de nós, que também participa, que também recebe as informações, que também questiona, e a gente acaba recebendo intuitivamente questionamentos, e os próprios espíritos respondem a muitos deles, né? O atendimento, os passes, né, e tudo mais, é um trabalho grande, né? Entendeu? Ok. A gente aqui, nós estamos aqui 240 pessoas que estão conectadas. É lógico que há mais do que isso, porque às vezes são famílias que colocam lá na TV e fica lá 5, 6 pessoas assistindo, né? Aqui só tá uma pessoa, mas tem um monte de gente vendo. Então, é lógico que é mais gente, né? Mas vamos calcular aí umas 3, 4, 5 vezes mais só de espíritos aí nos acompanhando, né? Entendeu? Geralmente é assim, tá? A Conceição, os nossos lares é como se fosse um centro espírita. Então, nesse momento, né, em que nós estamos orando, que estamos sob a companhia dos amigos espirituais, sob a luz do estudo espiritualizante, né, a nossa casa, o nosso quarto, né, ele se expande e muita gente necessitada. Ah, Alexandre, mas eu não quero gente necessitada, hein, caramba. Não quer dizer que vai trazer todo mundo aí para sua casa e vai ficar. Não, não é isso, né? Mas é que os espíritos vão poder, através dessas conexões, através da oração, através do estudo, muitas pessoas são orientadas nesse momento, muitas pessoas recebem os benefícios, né? E isso é muito importante, porque a nossa casa, o nosso ambiente se torna um ponto de auxílio, um ponto de luz, um ponto de amor, né? De caridade. Isso só faz bem para o nosso ambiente, né? Lógico que os espíritos não vão fazer nada que vai prejudicar o nosso ambiente, né? Seria uma coisa,
Seria um grande erro, né? De forma alguma, né? Mas sempre que a gente ora, nós somos uma luzinha lá que outros estão se beneficiando com aquela luzinha, entendeu? Ok? Né? Quando a gente pede a presença dos amigos espirituais, quando a gente pede pelos sofredores, né? Nós estamos nos colocando no eixo central, né, de um ambiente de ajuda. E é bom que a gente se coloque nessa. É melhor a gente ajudar do que a gente ser ajudado, do que a gente estar precisando, né, de ajuda. É lógico que ambas as coisas estão ocorrendo. O tempo todo a gente ajuda e é ajudado. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente é ajudado, né? Então, fiquemos tranquilos quanto a isso, tá? Né? Então, vamos lá. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias, né? Você vê a organização, né? O André Luiz percebeu que do pessoal espiritual que estava ali participando, haviam separações. Fios luminosos separavam os tipos de espíritos, a assistência espiritual ali, em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Vamos pensar, espíritos mais sofredores, espíritos mais revoltados e assim por diante, né? Espíritos alienados. Então, é dividido em grupos, né? O trabalho, tá? Em torno das zonas de acesso postavam-se corpos de guarda e compreendi pelo vozerio do exterior que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo, né? Olha que interessante, né? Então ele percebeu que as zonas de acesso ao salão ali, aquele ambiente, estavam guardas, corpos de guardas, né? Estavam a segurança ali, né? E ele ouvindo o barulho fora do ambiente ali, ele percebeu que também ali naquele ambiente era feita uma seleção de quem podia entrar e quem não podia. Então lá fora do centro, lá do salão, tinha um vozerio lá fora, talvez reclamando, imprecando, ameaçando, provavelmente, né? Mas eles não podiam entrar. Certa classe de espíritos não podia adentrar dali o ambiente. Entendeu? Você vê como é que é protegido, né? Então cada ambiente tem a sua proteção específica, certos tipos de espíritos que seriam nocivos ali para o ambiente não são permitidos, tá? Então ele percebeu que havia um controle significativo ali no ambiente, né? As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio, né? Então as entidades necessitadas admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio, né? Quer dizer, era uma condição específica ali que eles mantinham a Assembleia dos Necessitados. Não era, você vê que não é sem disciplina, não é sem eles exigirem certas condições ali das pessoas para participarem, né? É interessante a gente observar isso também. Lógico que para cada assembleia, para cada tipo de trabalho, e até mesmo de reunião mediúnica, você tem assembleias que podem mudar, tá? Mais sofredores, mais revoltados, mais obsessores, né? Então pode variar conforme o tipo de reunião que a gente vai fazer, tá? Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia emocionadamente a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa, né? Quer dizer, havia um instrutor da casa ali que estava falando, né? Estava falando de forma generosa e edificante ali, né? A assembleia ouvia emocionadamente, né? Então é interessante, né? O André Luiz chegou e, né, procurou não chamar atenção e foi ouvindo ali o que estava sendo dito, né?
A Vilani colocou, Alexandre, eu gostaria de saber se no Evangelho no Lar também existe essa seleção de espíritos. Sim, principalmente porque nosso lar, nossas casas, elas não comportam determinados tipos de espíritos, entendeu? Então, a gente pode atender certos necessitados, né? Certos espíritos mais ligados a nós ali, né? Que já participam do nosso ambiente normalmente, que a gente já está acostumado com eles e tal, mas tem certos espíritos que não são permitidos de adentrarem aquele ambiente, entendeu? Então, há uma seleção, sim, conforme a capacidade do nosso ambiente, né? De receber determinados tipos de espíritos. Tá? Os espíritos, eles têm condição de prever qual é a nossa capacidade, né? A nossa capacidade de segurança e de auxílio, né? Grandes números de cooperadores velavam atentos. Quer dizer, um grande número de cooperadores, né? Quer dizer, muita gente boa trabalhando ali numa casa espírita, trabalhando ali naquela reunião, né? E enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Então eles estavam concentrados, né? Os 18 participantes encarnados ali estavam pensamento elevado e puro, né? Em concentração, estava em concentração, né? Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si, na intensidade e na cor, né? Então, o André Luiz falando, era belo, era bonito ver-lhes a vibração particular. Cada pessoa emitia raios luminosos muito diferentes entre si, na intensidade e na cor, né? Porque nós sabemos que a cor é uma frequência de onda específica. Para nós, vai do vermelho ao violeta, né? Naquele espectro eletromagnético, nas frequências das cores. E essas frequências, né, que a gente acaba emitindo no nosso campo vibratório em determinada coloração, determinado tipo de onda, é porque ela reflete mais o tipo de padrão vibratório que a gente mantém, né? Então, quanto mais elevado, mais lá para o azul, para o verde, esmeralda, para o violeta, né? O violeta. Então, quanto mais a frequência vai subindo ali, né? Mais elevado é o espírito, né? E há uma tendência também para baixo ali, há uma tendência quanto mais inferior, né? Vai indo mais pro vermelho lá, mais pro obscuro, né? Então é assim que, né? A Lenearte, eu faço meu evangelho sozinho, já pensou? Mas você nunca está sozinha, viu, Lenearte? Você nunca está sozinha, você está sempre acompanhada. Teu espírito protetor, os familiares que te amam, que querem o teu bem, estão cuidando, aproveitam do momento do seu evangelho para que o ambiente esteja iluminado e possam te ajudar a aplicar passes, né? E aqueles espíritos próximos que estiverem precisando de ajuda, que já estejam na casa, que já estejam né? Às vezes até influenciando os familiares, eles acabam sendo ajudados, né? Certo. Ok? Esses raios que as pessoas, os encarnados emitiam, né, confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos. Então, vou pensar uns 60 centímetros mais ou menos dos corpos físicos. Aí, vamos pensar que é uma espécie de um ovo áurico, né? Nosso campo vibratório, mais ovalado em torno de nós, né? Então, nos envolve a todos, né? Então nós vivemos dentro do nosso ovo áurico, do nosso campo áurico, a nossa psicosfera.
Então nós emitimos vibrações de coloração, de intensidade dentro desse campo áurico. Só que de 60 a 60 centímetros, né, se nós estamos perto de alguém, os nossos campos eles se encontram. Dependendo da distância que a gente está, né? Que ele falou que a distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos, né? É, eles se confundiam de uma pessoa com a outra pessoa, né? Porque é o tamanho do campo vibratório ali, né? O Chico Xavier foram medir, dava um monte. Foram medir as radiações do Chico, o negócio não tinha fim. O Chico Xavier era hors concurso, né? Então, o campo vibratório, imagina o campo vibratório de Jesus, né? Esses espíritos, né? Dessa qualidade, né? Imagina, envolve todo o planeta, né? Então, esses raios confundiam-se a distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de forças bastante diversa das energias de nossa esfera. Então se uniam as vibrações dos encarnados, se confundiam essas energias e formavam uma corrente de forças, né? Porque cada pessoa é como se fosse um dínamo gerador de energias, e aí se confunde essas energias e forma uma corrente de forças. E o André Luiz fala que era bem diferente das energias da nossa esfera, ou seja, da esfera espiritual. Então ele conseguia perceber bem a diferença da corrente de forças dos encarnados e dos espíritos amigos, né? É que uma é baseada em nas bioenergias aqui no ectoplasma, né, das forças que a gente exterioriza, próprias aqui dos elementos materiais, né, do que a gente come, do que a gente processa aqui quando a gente está encarnado, né? E as energias deles é proveniente dos elementos que eles têm nos corpos deles, né? É diferente, né? Certo? Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que aí se reuniam. Olha que interessante, que essa corrente de forças, esse círculo de energias dos encarnados não se mantinha, essa corrente não se mantinha ali parada naquele círculo. Em certo ponto, ela despejava elementos vitais, a maneira de fonte miraculosa, mas de uma fonte jorrando elementos vitais, ao invés de água, né? Eram elementos vitais. O ectoplasma que a gente está falando aqui, né? Entendeu? Interessante, né? Por isso que todo mundo que está na reunião, todo mundo que está no centro ali, na reunião mediúnica, né? E até mesmo nas públicas, as pessoas estão ali assistindo palestra, mas elas também estão doando forças, elas também estão doando ectoplasma. Aqui no caso é reunião mediúnica, né? Então é um circuito de forças ali, né? Mas cada um está arrojando de si certas forças, né? Elementos vitais, a maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações, então aqui do tórax, né? Dos corações e dos cérebros humanos, né? Então jorrava essa energia. Bonito, né? Do coração e dos cérebros humanos. E isso é bom porque a gente exteriorizando essas forças, gastando parte dessas energias, isso alivia para a gente. Diminui certas tensões internas, né? Então alivia. Por isso que o médium, doando forças, ele se sente melhor, né? Elimina os excessos, né? Os acúmulos dessa força, porque a gente produz continuamente. Então, se a gente não gasta essas energias, nós acabamos retendo. E os excessos, esse acúmulo, nos torna hipersensíveis.
hiperemotivos, não é? A gente sente mais as coisas espirituais, os ambientes, as pessoas, as influências. Então, doar essas forças ajuda para que a gente equilibre o fluxo mediúnico. E tem pessoas que produzem muito dessa força, por uma questão biológica, né? Uma questão orgânica, mas elas produzem muita energia. Então, elas precisam ter uma certa constância nessa busca para equilibrar até a sua fisiologia, a sua psicofisiologia, né? Certo? Faz sentido para vocês, pessoal? Né? Então, as energias dos encarnados, né? Então, todo esse conjunto de forças que os encarnados irradiavam, jorravam ali para o ambiente, casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação. Quer dizer, então se juntava o contingente de energias materiais e o contingente de forças espirituais, né? Congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Então você vê aí juntar o elemento mais material que os encarnados doam com os elementos mais espiritualizados. Então essa mistura de elementos, os espíritos produzem medicamentos, produzem curativos, né? Fazem todo o trabalho de enfermagem, de reconstituição do perispírito dos necessitados, pessoas que morreram queimadas, pessoas que morreram acidentadas, doenças, câncer, né? E qualquer problemas nervosos, Então, esse contingente de energias, eles são preciosos para a recuperação dos doentes do plano espiritual, dos recém-desencarnados, daqueles que estão com o perispírito dilacerado, ok? Fica claro, pessoal, para vocês? O Jorge, como é que se chama quem consegue ver destas energias, né? É uma pessoa que tem uma vidência, né? Que tem uma capacidade de enxergar essas energias, né? Mediunicamente. É uma evidência mediúnica, tá? Ok? Certo. O Rafael, né? Maravilhoso. Uma transfusão de energia positiva semeando amor. Exatamente, Rafael. É. A Renata Espósito, né? O acúmulo dessa energia pode causar doenças. Então, aí que é o que a gente estava falando, né? Essas forças, essas bioenergias, é como as águas de um rio. Elas precisam ser movimentadas. Senão a água parada, ela começa a causar doença, a causar problema, né? Nós estamos falando de energias psíquicas. O ectoplasma, os espíritos chamam de força nervosa do médium. De todas as pessoas, na verdade, né? Os animais têm ectoplasma, o ser humano, todos os seres vivos produzem ectoplasma, entendeu? Só que no ser humano ele adquire qualidades específicas que facilitam o nosso intercâmbio, a nossa sensibilidade. Então, o acúmulo dessa força, que é como essa água de um rio que precisa fluir, por isso que o amor é importante. Por isso que a doação é importante. Por isso que ajudar a irradiar amor é irradiar essas bioenergias. Você pode nem saber, mas você está cuidando de um filho, você está acarinhando, você está orando por ele, você tá irradiando essa força. E você está envolvendo, né? Fazendo carinho ali, você está envolvendo ele nessas energias, né? Cuidando de um bichinho, cuidando das plantas, né? Até conversando com as plantas, se a gente pudesse ver, sairiam forças, né? Através das palavras, através da sua boca,
através do tórax. Por quê? Porque é o investimento de amor e a irradiação dessas forças. Que a gente, que a gente envolve coisas e pessoas, que a gente investe, né? Então faz parte da economia energética nossa, né? No caso da mediunidade, é muito importante porque nós temos um trabalho programado para ajudar pessoas que a gente prejudicou no passado, socorrer, reconstituir os seus perispíritos, né? Então, usar as nossas bioenergias para esse socorro é um trabalho divino, é um trabalho sublime. E é um trabalho redentor para todos aqueles que venham a trabalhar, né? Nesse campo de doação, através do passe, através da psicofonia, através da psicografia, através da doutrinação, através, né, do auxílio, da sustentação nas reuniões mediúnicas, né? É um trabalho muito importante, tá? Certo? Então a gente se negar a amar, se negar a ajudar, se negar a se doar, é ficarmos no nosso egoísmo, né? É retermos as energias em nós e favorecendo a sensibilidade, o acúmulo dessa sensibilidade, o exacerbar. E muitas vezes perto de nós estão pessoas doentes, então aqueles mesmos do nosso passado que a gente prejudicou. Então, se a gente se nega a ajudar, eles ficam perto da gente doentes. E aí a gente começa a adoecer. Em qualquer lugar que a gente vá, a gente está transbordando ectoplasma, transbordando força mediúnica, transbordando sensibilidade. Vai no mercado, sente um monte de coisa. Vai no, né, em qualquer lugar você sente um monte de coisa. Está sempre captando, né, vibrações, dores, né? E aí começa a ficar cheio de queixas, né? Que os médicos não resolvem porque é de outra alçada, né? Não é de alçada propriamente da ciência e dos remédios materiais, né? Embora pode começar a ter repercussões no corpo, através de doenças mesmo que os médicos acabam detectando, né? Mas de origem transcendente, né? De origem espiritual, tá? Então, por isso que é importante, né? A gente, quem puder, quem tiver condição, né? De ir para uma casa espírita, de estudar, fazer os cursos, se aproximar da área mediúnica, vir a trabalhar no trabalho de amor, de caridade, mesmo que não sinta nada, não precisa sentir, não precisa ser médium propriamente para participar de um grupo mediúnico, né? Eu já falei isso para você. Só precisa vontade de amar, vontade de ajudar. Lembrando do que a gente tem falado, a maior necessidade ela não está na matéria. A maior necessidade está no plano espiritual. Está sim de gente necessitada. E muito mais necessitada do que nós aqui na matéria. Né? Muito mais necessitados do que nós aqui na matéria. Entendeu? Muito mais desorientados, muito mais aflitos, né? Então é um trabalho divino esse trabalho, né? De ajudar mediunicamente, né? A Cristina, né? O supermercado me cansa tanto, até que eu fico com dor de cabeça. É lógico, aquele burburinho, aquele zum zum zum, mas também tem a questão energética, né? Cheio de gente, cheio de espírito, cheio de vibrações. Mas onde é que não tem espírito? Exatamente, em todo lugar tem. Por isso que a gente precisa cuidar de nós, né? De como é que nós trabalhamos com a nossa sensibilidade, para que a gente lide com o fato de que em todo lugar nós estamos sujeitos a sentir coisas, né? Quando a gente começa a trabalhar com a mediunidade de uma forma constante, regular, né? Frequente, disciplinada, assídua, cuidadosa, né? A gente começa a ficar menos sensível no dia a dia. Não quer dizer que não vai perceber as coisas, os ambientes e tal, né? O médium sempre vai perceber mais.
mais a gente fica mais equilibrado, entendeu? Já não é qualquer coisa que nos desequilibra, não é qualquer ambiente. Por quê? Porque nós estamos gastando boa parte da nossa força na casa espírita. A gente está canalizando para o atendimento aos necessitados com a supervisão dos bons espíritos, recebendo todo o acompanhamento para que a gente se alimente bem, para que a gente durma bem, para que a gente trabalhe bem, para que a gente conviva bem, a gente recebe todo o apoio. É diferente, entendeu? É diferente. Nós estamos supervisionados, acompanhados, protegidos. Precisamos nos cuidar, sim. Disciplina, estudo, né? Todas aquelas coisas que a gente sabe, né? Que precisa a gente se cuidar. Mas o que a gente tem produzido de força mediúnica, boa parte tem sido gasto no trabalho de caridade, no trabalho de amor. Então, aqueles excessos, eles são eliminados. Aí a gente dorme melhor. É uma das coisas que a gente observa, né? A pessoa, quando começa a participar, ela começa a dormir melhor, vai regularizando, sai cansado da reunião mediúnica, mas dorme que é uma beleza, né? Dorme um sono mais profundo, começa a regularizar, certos sintomas vão desaparecendo, né? Então tem muitos benefícios, né? Tá? Ah, semibretas. Como fazer quando sentimos energia negativa junto à família? Então, nós podemos trabalhar a nossa energia. Aí vai depender de cada contexto familiar, né? Porque você tem uma variação grande de família para família, de crenças, de hábitos, né? Da cultura familiar, do modo como se relacionam, desculpa. Então, você tem uma variedade grande, né? Do contexto familiar. Agora, nós podemos nos cuidar e podemos, né, fazer o evangelho no lar, a gente pode vibrar pela família. Quando a gente participa de uma casa espírita, a gente vai colocando o nome do pessoal no caderno de preces. Quando a gente participa de um grupo mediúnico, a gente lembra dos nossos familiares, do nosso ambiente doméstico. Pede pro pessoal, o pessoal lá em casa está com uma dificuldade, assim, assim, assado. Meu filho tá assim, eu peço uma vibração por ele, tá? Então, quanto mais a gente se envolve, quanto mais a gente se doa, quanto mais a gente ajuda, a gente coopera, mais a gente conta com a cooperação dos bons espíritos, do pessoal da casa espírita, do pessoal da reunião mediúnica, do pessoal né? Quanto mais a gente se doa, mais a gente recebe também. Porque é natural, né? Você está nesse trabalho de caridade. Então, é um interesse das pessoas te ajudar também, ajudar a sua família, ajudar os seus, né? Então, tem muita coisa que dá para ser feita, né? Então, a melhor coisa é canalizar os potenciais mediúnicos. Alexandre, eu tenho um monte de mediunidade, eu tenho certa mediunidade, mas eu só fico em casa. Eu fico em casa, eu faço a minha leitura em casa. O melhor para gente é a gente se juntar com outras pessoas que também têm sensibilidade, que também passam dificuldades, é a gente se ajudar, é a melhor coisa, né? Receber orientações de quem conhece o assunto, o pessoal da casa espírita, de grupos específicos, né? A gente sozinho, a gente fica mais fraco, entendeu? Juntos nós nos fortalecemos, né? E a gente acaba ajudando outros também, tá? Principalmente se a gente tem mediunidade, a gente precisa de ajuda, né? E a gente pode ajudar também outros, tá? Então, eu aconselho, né, a se aproximar da casa espírita, de estudos, né, dos grupos lá e ir se afinizando ali com o grupo, isso ajuda muito a gente, tá? Aí continuando aqui, né, pessoal? Tá. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes,
extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas, né? Os necessitados são extremamente apegados às sensações fisiológicas. Então, eles precisam bastante das energias dos encarnados na sua recuperação. Tem muita gente que fala assim, Alexandre, por que que precisa de reunião mediúnica? Os espíritos não podiam ajudar os desencarnados lá no plano espiritual sem a ajuda dos encarnados? Podiam, e ajudam. Só que o auxílio é mais eficiente quando eles contam também é, com a ajuda dos encarnados pelos fluidos que são exteriorizados, não é? Por essa energia mais material que a gente exterioriza, que isso facilita, lembra que eu falei, né, da reconstituição do perispírito e tudo mais, tá? Então, por isso que é importante a presença dos encarnados e também para os encarnados aprenderem a amar, aprenderem a ajudar dentro das suas possibilidades, se disciplinarem, né, tomarem cuidado no dia a dia, tá? Certo? Semelhantes forças mentais que nós exteriorizamos não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. Então, essas forças que a gente exterioriza não são ilusórias. Faz é coisa da mente, é uma coisa abstrata, é uma coisa invisível, é como se não fosse quase nada, né? Não é, né? Não são ilusórias, coisa só da nossa cabeça, né? É coisa da cabeça, sim, do corpo todo, na verdade, né? Mas é uma coisa real, são substâncias que para os espíritos e até para nós encarnados também. Você pega o ectoplasma, por exemplo, o ectoplasma tem fotos aí, você coloca no Google lá ectoplasmia, materializações, você vai ver essas forças saindo pela boca, pelos ouvidos, né? De certos médiums. São fotos antigas que eu conheço desde criança, não tinha nem Photoshop, não tinha nada, né? São fotos muito antigas e fenômenos que já ocorreram, foram registrados ao longo do tempo, né? E os espíritos permitiram que fosse registrada a presença ali do ectoplasma, né? O próprio William Crookes, né, que estudou as materializações, estudou o ectoplasma, né? Então é algo, né, algo real, né? O, o, o Prêmio Nobel de Fisiologia, que é o... Como é que chamava o nome dele, né? Me fugiu agora. Depois eu lembro para vocês, né? E, se eu não me engano, até foi ele que foi o criador do termo ectoplasma. Foi o criador da metapsíquica, Charles Richer. Charles Richer, né? Então é uma coisa antiga, né? Um conhecimento que já vem de muito tempo, né? Tá? Ok, pessoal? Certo? Então, fazem parte das reservas, né? Das reservas de forças que nós podemos produzir que se juntam com as energias espirituais, né? Que são muito úteis aí para os tratamentos. Quando a gente vai aplicar passe, por exemplo, né? Nós estamos doando, a gente recebe as forças espirituais que se misturam às nossas energias e nós irradiamos através das mãos, através do tórax, através do rosto. E a pessoa que vai tomar, ela está recebendo uma verdadeira transfusão de forças. Está recebendo uma verdadeira transfusão de bioenergias, né? Que para muitos é invisível. Para mim, eu não vejo mesmo assim. Mas tem pessoas que veem facilmente. Eles observam a energia, né? Se irradiando, transferindo de uma pessoa para outra, né?
Então, isso chega até o sistema nervoso do doente, ajuda a equilibrar o sistema nervoso, as glândulas, ajuda o funcionamento das glândulas. Aí depois lá o médico acusa, melhora, né? Faz os exames lá, fala, "Ó, tá melhorando, o que que você fez, né?" Eu falei, "Ah, foi no centro. Comecei a tomar passe, comecei a tomar água fluida, né? Às vezes ocorrem verdadeiras curas mesmo, né? Modificações de certo problema que a gente estava vivendo, que os exames até registram. E o médico não sabe nem como é que aconteceu às vezes, né? Doenças que são tidas como incuráveis, de repente tem o exame antes e o exame depois, e você vê lá uma mudança real que ocorreu, né? Tá? Então, são forças reais com repercussões reais no nosso corpo, na nossa emoção, no nosso perispírito, tá? Certo? Detinha-me na observação dos valores novos de meu aprendizado quando meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos, demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo. Foi muito comedido nas saudações, né? Que é o Alexandre, que é quem convidou ele ali para conhecer dali o trabalho mediúnico, né? Quer dizer, quando terminaram, os espíritos terminaram ali a dissertação consoladora, eles foram ali para observar propriamente a dinâmica da reunião, tá? Ok, pessoal. O João Franco, meu copo de água está aqui por perto, né, João? É isso aí. Essa que é a questão, né? A gente tem que querer acreditar, pedir, né? E ter fé nessa energia que os espíritos colocam aqui pra gente, para que a gente possa ser beneficiado, né? E beneficiar a família toda, né? Porque você pode pegar essa garrafinha d'água aí, joga no, no filtro ali, né? Você mistura com o resto da água lá e todo mundo bebe, né? Então, muito importante. Ok, certo. Deixa eu ver aqui, pessoal. Aqui. Nós vamos entrar agora que vai começar a parte propriamente da reunião mediúnica. Então nós vamos separar aqui, nós vamos dar um break aqui, tá, pessoal? Aí semana que vem a gente retoma desse ponto aí. Vamos aproveitar essa parada espontânea aí, né? Essa interrupção espontânea e a gente semana que vem a gente continua, né? Tá? Para não ficar muito cansativo aí. Ah, Dileto, eu tô com 2 garrafas de água aqui para fluidificar. Tá certo. Ai, ai, tá certo. Aproveita, né? Já. Ok, né, pessoal? Então, começamos, né? Hoje começamos aí o Missionários da Luz. Então, a parte do livro que vai falar um pouco sobre mediunidade, depois vai falar sobre reencarnação, né? Tem uma passagem bem interessante, alguns capítulos interessantes em torno da reencarnação. Eu não vou adiantar muito não, para não, né, não tirar o barato da coisa, né? Mas vai ser bem, bem bonito, bem interessante pra gente, tá, pessoal? Então vamos finalizar, né? Vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer as bênçãos que nós recolhemos nesses rápidos minutos que aqui passamos, que são rápidos, mas são preciosos, que valem muito para cada um de nós, porque são momentos em que nós procuramos a elevação, procuramos o conhecimento, procuramos o entendimento da vida espiritual e também o entendimento de como vivermos melhor aqui na matéria e na relação com a espiritualidade. Então nós agradecemos, Senhor, por essa bênção, pela paz que sentimos, pelo reconforto que estamos tendo. E sabemos que a cada dia estaremos melhores,
sob os teus cuidados, sob os cuidados dos amigos espirituais, nós melhoraremos quanto às nossas necessidades emocionais, psíquicas e quem sabe até as dificuldades orgânicas, conforme a tua vontade e a vontade do Pai Celestial. Muito obrigado por tudo e que as tuas bênçãos nos envolvam agora e sempre, que assim seja. Ok, pessoal. Então finalizamos, né? Bom descanso para todos, um excelente final de semana. Na segunda-feira a gente está de volta aqui com o Livro dos Espíritos, às 20 horas, e a gente conta com a presença de vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, pessoal. Até mais.